A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 24 e versículo de número 21, que diz assim: Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Agora vamos ler o versículo de número 25, que diz assim: Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar que houve de Deus uma justiça, que o nosso Deus retribuiu a Joás pela maldade que ele fez com Zacarias. O que ele havia feito com Zacarias estava sendo retribuído a ele. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Existem pessoas que fazem o mal e pensam que não vai haver uma retribuição. E aquilo que nós plantarmos, irmãos, nós vamos colher. Que o teu coração, que a tua vida, que a tua mente esteja ligado a plantar coisas boas, para que haja uma boa colheita na tua vida. Mas tem pessoas, irmãos, que infelizmente elas plantam coisas ruins. Elas tentam contra a tua vida, elas se levantam e você sabe do que Deus está falando e você pediu a Deus justiça. Elas falam contra a sua história, elas fizeram várias coisas contra você e hoje você olha e pensa: será que Deus não vai retribuir os feitos dessa pessoa? Porque hoje você olha para essa pessoa e você observa pelos atos, pelas atitudes, que não houve um arrependimento. Que não houve um arrependimento no coração, na conduta, na vida dessa pessoa. E você se questiona e pergunta: será que não vai ter um tempo de justiça? Será que Deus não vai responder esta afronta? E Deus me trouxe aqui para te dizer sim. Assim como ele respondeu, aleluia, aquilo que Joás havia feito contra a vida de Zacarias, aquela conspiração, você vai observar que não ficou sem resposta. Joás morreu porque Deus é justo, porque ele fez o mal, ele conspirou contra a vida de Zacarias e a Bíblia diz que os seus servos conspiraram contra a vida dele, porque aquilo que nós plantarmos, irmãos, nós vamos colher. E tem pessoas que plantaram maldade, e tem pessoas que plantaram iniquidade, e tem pessoas que plantaram injustiça contra você, e você sabe do que Deus está falando, e Deus está dizendo: eu vou recompensar, eu vou retribuir. Você vai observar que antes de Zacarias morrer, antes dele expirar, ele disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Ele disse: Deus vai retribuir essa maldade. Aquela maldade que estava sendo feita contra ele, Deus ia retribuir. Deus me trouxe aqui para te dizer que ele não é indiferente, rabaiasto decanta, aos teus problemas, à tua dor, aquilo que você está passando, não. Ele sabe o quanto pessoas se levantaram contra você e elas te feriram, elas te magoaram, aleluia. Elas te machucaram. Teve gente que ficou com problemas, aleluia, na alma, sabe? Dores que você sente só de falar. As tuas emoções ficaram desequilibradas. Por quê? Porque pessoas se levantaram contra você. E Deus está dizendo para você: eu vi e eu vou retribuir. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus, aleluia, é um Deus que se levanta pelos oprimidos, por aqueles que estão ali, passando por dificuldades, por aqueles que foram injustiçados. Você vai observar aqui, que Zacarias foi injustiçado. Ele foi falar algo da parte de Deus que o rei não se agradou do que ele estava falando. E quantas pessoas, aleluia, se levantam contra você porque você fala a verdade, porque você não se mistura no meio de coisas erradas, no meio de pecado. E aí se levanta contra você e conspira contra a sua vida. Mas o nosso Deus está vendo todas as coisas. Ele te trouxe aqui para confortar o teu coração. Declare comigo: o meu Deus está vendo todas as coisas e ele vai retribuir os meus inimigos. O meu Deus está vendo todas as coisas e ele vai retribuir os meus inimigos. Deus retribuiu o que Joás fez contra Zacarias. Você vai observar, irmãos, que os próprios servos, aleluia, de Joás conspiraram contra ele. Por quê? Porque ele havia conspirado contra a vida de Zacarias. Porque aquilo que ele havia feito contra Zacarias não ficaria sem paga. E tem pessoas que fizeram mal contra você e Deus está dizendo: não vai ficar sem paga. Não vai ficar sem paga porque eu, Ramandorecanta, Labacanta, eu vou retribuir.
Não pense você, irmãos, que tem gente aí fazendo várias coisas más contra a sua vida, se levantando contra você, contra o teu casamento, contra a tua família, contra a tua saúde, e que vai ficar por isso mesmo não, porque o tempo de retribuição chega. O tempo de colheita chega para todo mundo, irmãos. E tem pessoas que Deus está dizendo para você, o tempo da colheita dos teus inimigos está próximo, você tem orado. E você tem perguntado para Deus, Deus, até quando eu vou viver injustiças? Deus, até quando eu vou ver pessoas que me fizeram mal prosperando? Até quando eu vou ver elas, aleluia, vivendo, parecendo que o Senhor não está se importando, parecendo que o Senhor não vê, ou até mesmo que o Senhor não existe, porque tem inimigos teus que chegam até dizer que Deus não é na sua vida, que Ele não existe, que Ele não faz nada. Sabe por quê? Porque eles não viveram ainda a justiça de Deus, mas está próximo. Está próximo dos teus inimigos viverem a justiça de Deus. Está próximo de Deus marcar um particular com eles. E o particular de Deus não é o nosso não, viu, irmãos? Deus vai retribuir de uma forma forte, de uma forma realmente grande, para que eles saibam que tem um Deus grande na sua vida. Para que eles saibam que tem um Deus justo, porque Deus é justo, irmãos. Deus não é injusto e jamais Ele permitiria, aleluia, que pessoas ficassem sem a retribuição, sendo que você não fez o mal. Porque Zacarias não havia feito mal, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 20, ó, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse, assim diz o Senhor Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Você vai observar que foi Deus que havia usado, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Mas Joás não gostou de ouvir aquilo, de ouvir aquela repreensão. E ele se levantou ali e conspirou contra a vida de Zacarias. E tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, que foi direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, irmãos. Foi Deus que estava usando, aleluia, o sacerdote, o filho do sacerdote Joiada. Foi Deus que estava usando Zacarias. E tem pessoas que elas não suportam ouvir a verdade. Tem pessoas que não suportam ver você sendo a verdade. É por isso que ela está se levantando contra você, mas aqui você vai observar que quando eles se levantaram contra Zacarias, eles estavam se levantando contra o próprio Deus, porque foi Deus que havia falado, aleluia. E tem gente, irmãos, que brincou com fogo, que está brincando, que Deus é que vai retribuir, porque é Deus quem vai fazer justiça, porque Deus tomou a sua causa. E eu vou te dizer, horrenda coisa, irmãos, horrenda coisa é Deus tocar em alguém fazendo justiça. Porque Deus, irmãos, Ele não é como a gente, não. Ele não vê como a gente, não. Ele trata as pessoas conforme a vontade dEle, o querer dEle. E Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que pesa os feitos na balança. Você lembra de Belsazar? Quando ele tocou onde não devia, quando ele tocou nos utensílios da casa do Senhor com desrespeito às coisas de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que uma sentença foi contra a vida dele. E ele foi pesado na balança e achado em falta. E naquela mesma noite, a Bíblia diz que Belsazar morreu e perdeu tudo. Rabai, derrasto. E Ana também vai dizer no seu cântico que Deus dá vida e tira a vida. Faz descer a sepultura e faz subir dela. Eu não sei como é que Deus vai fazer justiça. Eu não sei onde é que Deus vai tocar. Rabaiasto e decanta. Eu não sei quem é que Deus vai ferir, mas Ele está dizendo, se preciso for, eu toco. Se preciso for, eu coloco no leito. Se preciso for, eu firo. Mas eu não deixarei sem resposta esta afronta. Porque está escrito na palavra do Senhor, estamos muito acostumados ao ouvir que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus perdoa. Mas Deus, Ele é amor, Deus, Ele é bom, Deus, Ele também perdoa. Mas Ele também é justiça. Mas Ele também diz na palavra dEle que a Ele pertence a vingança e Ele retribui, que Ele retribui, irmãos, aleluia. Ele é justo, Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele faz justiça. E Ele está dizendo para você, como eu sou Deus de amor, também sou Deus de justiça. Tem pessoas aqui que estão ouvindo essas palavras que estão em lágrimas, porque sabem a injustiça que viveu. Porque sabe as dores emocionais que você enfrenta até hoje por causa de injustiças que te fizeram. E Deus está dizendo para você, eu vou retribuir, Joás. Eu vou raialabasto, recanta lamanchuri, canta labarrasto. Deus vai retribuir, aleluia, aqueles que fizeram mal contra você. Um tempo de retribuição da parte de Deus é chegado, não se preocupe.
Porque como Zacarias disse, o Senhor o verá e o retribuirá. E aconteceu, o Senhor está dizendo para você hoje. Eu estou vendo e eu vou retribuir. E vai acontecer uma grande justiça na vida de pessoas que tocaram em você. Horrenda coisa, irmãos. Horrenda coisa é tocar no projeto de Deus. É tocar naquele e naquela que pertence ao Senhor. Você é menina dos olhos de Deus. Ai de quem toca em você. Ai de quem se levantou contra você e não tem arrependimento no coração. E não se arrepende, ainda tira a chacota, ainda dá risada. Ainda fica agindo como se Deus não existisse. Tem pessoas que você sabe do que Deus está falando, que elas riem, arrabastui, daquilo que te fizeram, e ainda pergunta, cadê o Deus dela? Não disse que Deus vai fazer justiça? E Deus está dizendo, somente aguarda, minha filha, porque eu não esqueci o que te fizeram. Somente aguarda, meu filho, porque o tempo de retribuição está chegando. Tudo o que te fizeram será retribuído, diz o Senhor. Todo mal que tocaram em você, todo mal que fizeram para te afligir, será retribuído. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Se você crer nessa palavra, declare amém, receba de Deus um tempo de justiça. Que Deus te abençoe.